Olá, meu nome é Bruna. Eu estou hoje pegando para falar um assunto um pouco diferente do que eu estava falando até agora. Eu postei vídeo de física, computação quântica, física quântica. Hoje eu queria falar sobre acesso à informação, em particular a história do Aaron Swartz. Para isso eu estou me baseando nesse livro aqui. Está meio brilhando, né, para ver, mas The Idealist. E também tem o documentário The Internet Boy, que é mais focado nele. O livro é um pouco diferente. Pelo menos 5 capítulos que ele está falando da história do copyright. Um ponto importante foi quando houve a colonização dos Estados Unidos e a invenção da imprensa, começou-se a querer reproduzir livros de autores já estabelecidos, que no caso eram os autores ingleses, né? Charles Dickens, autores que já eram familiares. Só que quando era reproduzido nos Estados Unidos, eles praticamente não repassavam nada para os ingleses. Então, houve um movimento aí dos autores ingleses de reclamar sobre isso. E eu estou trazendo isso porque eu acho interessante, não só pela história da coisa, mas pelo desenvolvimento de argumentos com base ética, moral. Havia gente que argumentava que talvez seja bom a gente ter leis, taxações em livros estrangeiros, porque aí vamos incentivar uma cultura nacional. Então, a ideia não era nem o que é certo e o que é errado para o autor. Outras pessoas já falavam o trabalhador que não tem grandes acessos a, né, não tem muito dinheiro, ele tem direito de ter acesso a livros baratos. Então, depois, mais para frente, você tem bibliotecas, desenvolvimento de outras tecnologias de reproduzir música. Sempre que havia uma expansão da forma de produzir conhecimento e arte, também havia uma preocupação dos autores, um movimento contrário, então é assim que vai desenvolvendo. Isso toma outras formas quando você começa a pensar na internet. Ok, você tem uma biblioteca já, mas e se essa biblioteca estiver disponível online para qualquer pessoa acessar esses livros? Essa foi uma ideia do Michael Hart. Ele foi a pessoa que desenvolveu o projeto Gutenberg. Ele começou a escanear os livros, disponibilizar, e foi uma tarefa bem trabalhosa. Depois de um tempo foi agregando pessoas que acreditavam na proposta. Existem, né, registros. Os comentários que ele fazia sobre isso vinham de um lado muito idealista e uma vontade de fazer algo maior do que si mesmo. O Aaron Swartz, aí que ele entra na história literalmente nascendo, né, nessa época, né? Ele nasceu em 86. E desde pequeno tem envolvimento, assim, tem contato com tecnologia pelo ambiente familiar, e ele é uma criança bem curiosa. E ele se envolve desde pequeno, tem registros dele em fóruns, participando de coisas, desenvolvendo coisas, programando desde cedo. E aos 14 anos ele estava ajudando a desenvolver o que seria o feed RSS, né, o RSS em si. A princípio ele estava lá anônimo, mas aí as pessoas começaram a sacar que ele tem 14, 13 anos. E, então, assim, a pessoa que estava falando de igual para igual, obviamente chamou atenção, né? Pela idade, pelas ideias. Sempre envolvido nessa cultura de criar coisas para um público maior. Ele largou a escola em algum momento, ele não gostava muito da estrutura de escola. Aí, mesmo assim, ele entrou em Stanford, né? Porque de qualquer jeito ele era uma criança, um jovem cheio de conquistas, uma família também que incentivava ele nisso, né? E que tinha uma certa tradição acadêmica. Em Stanford ele teve contato mais com a cultura de startups, ele teve a possibilidade de participar um projeto que ia aceitar ideias novas de startups. Ele tinha uma ideia, o Infogami. Não vou falar muito do Infogami, porque no fundo, no final das contas, não deu muito certo ele em si, e ainda mais que ele quis fazer sozinho, né? Uma característica dele é querer fazer as coisas meio por ele mesmo.
E ele acabou se juntando com outras 2 pessoas. No final das contas, o projeto que juntou se tornou o Reddit. O Reddit foi ganhando popularidade bem rapidamente. Em algum momento, eles conseguiram vender e deu um bom dinheiro com isso. Ele ainda, a princípio, ele e os outros iam continuar trabalhando, mas ele azedou total. Isso é algo que aconteceu também com a questão da escola, depois com Stanford, ele acabou abandonando esse projeto, ele não tinha interesse na cultura de startups. E, bom, ele foi tocando outros projetos, claramente indo para uns lados mais engajados politicamente. Depois disso, você tem, por exemplo, o Watchdog, com a ideia de trazer dados sobre políticos, centralizar esses dados, né, de alguma forma. Ele também criou um manifesto de guerrilha de acesso livre, que eu vou falar mais para frente, mas só o nome já dá para ver que ele estava numa vibe mais assim. Ele se envolveu também com coisas que eram menos sobre tecnologia, mais sobre política, envolveu em pelo menos 2 projetos para encaminhar e organizar pautas progressistas. Por volta dessa época, ele se envolveu num projeto de uma outra pessoa chamada Carl Malamud, que ele estava procurando conseguir extrair os dados de um repositório chamado Pacer, que tem dados de processos jurídicos importantíssimos, bem interessantes, mas que ele tinha um acesso muito difícil, muito restritivo, porque você tinha que pagar por página, era relativamente caro, né? Muito mais caro do que deveria ser. E a ideia era várias pessoas que tivessem acesso não restrito a isso poder baixar e dar acesso a esses dados. Dos momentos de virada, né, na vida dele, que leva ao final trágico da vida dele, tem a ver com o que ele fez de forma semelhante com o JSTOR. O JSTOR, que é um repositório acadêmico, ele também buscou pegar os artigos científicos do JSTOR. Ele estava localmente perto do MIT e o MIT tinha acesso ao JSTOR. E só que ele fez isso usando scraping, né? Scraping é uma técnica automatizada de fazer isso. Um dos problemas que deu é que os servidores do JSTOR não aguentavam e chegou a ficar a cair em algum momento e foi isso que chamou a atenção deles. Isso feria os termos do JSTOR e criou-se um processo bem público com relação a isso. Ele tinha risco de ir preso. Relatos pessoais dizem que ele tinha bastante angústia nessa ideia de ir preso, ele realmente não queria. Teve a questão do MIT não querer dar opinião sobre isso, que é considerado por muitos algo bem grave, porque o MIT tem uma certa cultura hacker, né? Eles têm, foi da onde surgiu grupos de hacker ético desde os primórdios da internet, e então não se esperava que essa seria a postura, né? Do MIT, e houve, né, o pai do Aaron tentou apelar, teve gente dentro do MIT que se comoveu com isso, mas em última instância acabou não dando nada. E o que aconteceu, como eu acho que alguns sabem, né, o Aaron, nesse meio tempo, ele se suicidou. Não quero especular, mas assim, o Aaron escrevia muito no blog dele e nesse caso específico, quando ele se suicidou, ele não chegou a fazer nenhuma carta nem nada. Então, sei lá, eu não sei o quanto isso foi uma questão de saúde mental, isso se debate muito no filme em particular, né? As pessoas que estavam perto dele na época, ele parecia deprimido, não sei o que. Às vezes eu penso que foi algo deliberado que ele fez. Porque isso é uma questão, né? A gente se move com coisas emocionais e depois desse caso, quando ele saiu a notícia, né, do suicídio dele, teve uma grande comoção de muita gente criticando a MIT, criticando todo o processo. Muitas pessoas se reuniram em torno de uma causa, bem mais do que se esperava. Eu sei que vai interromper um pouco o fluxo, mas a questão acadêmica é muito interessante,
porque é uma situação assim que a gente se colocou bastante esquisita. Existem várias sutilezas na questão do copyright. E quando começou a baixar muita música, quem tem a minha idade, eu acho, ou mais vai lembrar, houve toda uma campanha anti-pirataria, mas no final das contas, a música percebeu que ia ter que talvez repensar a monetização, e agora a gente tem serviço de streaming, a pessoa não tem que baixar ilegalmente a música, e o artista vai lucrar fazendo parte do serviço de streaming. Então, há sempre formas de você conseguir reestruturar a monetização. Agora, o que acontece na academia é muito curioso, porque a gente se lascou de um jeito que, assim, o acadêmico é o único animal racional que paga para publicar o próprio trabalho, sabe? Assim, claro, quem faz livros também vai publicar, mas é uma coisa, sim, a gente não tem a possibilidade de ganhar depois com isso. Tem até um tweet engraçado, vou colocar aqui. Engraçado tweet, mas assim, as revistas acadêmicas, elas têm uma taxa enorme, absurdamente enorme. A Nature é 11 mil para você publicar, né? E publicar com open access. Então, eles basicamente falam, tá, se você quer que seu artigo não seja fechado, né? Nossa, como assim você pensaria, né? Você seria a mesquinhez de deixar o seu artigo não ser de acesso público, dê 11 mil para a gente, sabe? Não faz sentido nenhum. Enquanto em revistas normais você ganha pelo artigo que você faz, né? Isso, obviamente, ajuda a concentrar publicações nas mãos de universidades que já estão estabelecidas, as margens de lucro de jornais acadêmicos são absurdas. E uma coisa que ele fala no Manifesto de Guerrilha, e comenta bastante sobre a questão acadêmica da informação, e, em particular, ele fala sobre como a informação está restrita no sul global. Ele menciona que assim, alguém na Índia não vai conseguir acessar os mesmos artigos que alguém nos Estados Unidos. E eu acho muito legal da parte dele, muito bacana que ele tenha tido essa visão, né? Porque até hoje a gente tem que se esgoelar para falar do sul global em várias coisas. Nessa questão da área acadêmica, eu não tenho como não deixar de falar da Alexandra, que fundou o Sci-Hub. E o Sci-Hub é um dos sites que ele funciona de forma a abrir acesso para vários artigos. Assim, até onde me consta, ela está passando por processo por causa disso também, mas ela fez um trabalho incrível. Ela, com certeza, ajudou muitos pesquisadores que não teriam esse acesso de outra forma. Um outro ponto que eu queria comentar é o Aaron enquanto figura, e até mesmo a Alexandre enquanto figura, mas o Aaron em particular, porque quão jovem ele era, e, claro, né, da morte trágica dele, a questão emocional de você ter uma pessoa jovem, uma história trágica, eu acho que tudo isso mexe com a gente, coloca a gente num estado de clareza moral. Eu não sei se existe um conceito assim, mas naquele momento e até hoje, eu acredito, é tão claramente errado que é assim que a gente conseguiu encaminhar algumas ideias. Existe uma lei baseada na questão do Aaron. É muito complicado agora, principalmente com um discurso tão descentralizado na internet. Muitas vezes a gente quer estar o mais certo possível e quer apontar o erro dos outros, e isso dificulta muito a união em torno de uma pauta. E eu não digo assim, a gente tem que ter uma pauta única, não discordar de nada, muito pelo contrário. Isso, inclusive, é uma forma de se atacar, por exemplo, pautas identitárias, né? Você vê pessoas de uma esquerda mais tradicional falando, não, pauta identitária está nos atrapalhando da real luta, que é a luta de classe, coisa do tipo. Eu não acredito nisso, eu acredito que dá para fazer. Eu acredito que a gente tem que ser pragmático, entender que a gente precisa ter alguma coesão e algum rumo e não fazer algo tão não direcionado, mas isso não quer dizer passar por cima de coisas menores, é só que a gente não tem que evitar de se matar e, né, de ficar competindo ideias e virtudes, porque às vezes um pensamento um pouco mais simplista de esse está certo, esse está errado,
é o que nos move, infelizmente. Claro, isso é terrível, porque isso dá abertura, por exemplo, a ideias fascistas. Obviamente, eu não estou falando isso, nossa, né? Porque existe todo o pensamento de nós versus eles, um dos pilares da ideia fascista que é algo extremamente simplificado. A questão é, a gente tem mais chance, mais ímpeto de atuar se está claro moralmente que é isso, e esse é o caminho, e alguém está falando que esse é o caminho. Então, eu acho que nos falta pragmatismo para várias coisas. Em algum momento, eles mencionam que o Aaron, possivelmente, isso no documentário, ele se inspirou no Tim Berners-Lee, a pessoa que se atribui, né, a invenção da internet, e ele não ganhou dinheiro algum com isso, porque ele quis deixar público, e é por isso que a gente tem internet agora, do jeito que a gente tem, não é só um negócio de nicho. Isso provavelmente foi a ideia do Aaron sobre deixar coisas públicas e não necessariamente focar no dinheiro, tanto que ele basicamente não fez nada com o dinheiro que ele ganhou da startup do Reddit, né? Eu acho que isso é tremendamente importante. Eu não queria falar só sobre fácil e simples, mas assim, ser cínico e dizer que não vai dar certo é fácil. É bom, é gostoso, porque você parece ser espertão. Nossa, eu acho que não vai dar certo, você é inocente, mas assim, existe um valor instrumental em você ser otimista. É o que, né, a frase famosa do Gramsci, que é o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, que é justamente a ideia de você não se deixar paralisado por causa das coisas terríveis que você vê por aí. A ideia de que você precisa se manter otimista. Isso é uma coisa que eu vejo e que eu incorporei para mim mesma antes de ter contato com a ideia do Gramsci ou o que quer que seja, vendo, por exemplo, literatura sobre revoluções, sobre guerras. Tem um livro sobre a Revolução Iraniana, entre aspas, que conta de um ponto de vista de uma, né, de uma menina que estava lá. Tem o Maus, tem várias histórias que você vê, histórias do Kurt Vonnegut que eram sobre a guerra, todas as histórias que contam do ponto de vista de quem está dentro da guerra, você vê um tema em comum que é a questão de você tentar ou criar uma certa resiliência mental, um certo plano de futuro, uma ambição do futuro, senão não dá mesmo, senão você desiste. Às vezes precisa de uma resistência ineficiente, temporária, que quer que seja, mas ela precisa estar lá. Para mim, sempre ficou claro que existe um valor instrumental no otimismo e importante, não só pelos ideais, mas enquanto recurso das relações humanas, né? Se fala muito de positividade tóxica, mas o que eu mais vejo de pessoas assim que seriam taxadas de tóxicas, positivamente tóxicas, são pessoas que tiveram uma vida terrível e estão tendo algum momento de paz agora e estão tentando recuperar, estão tentando ver de outra forma. Ou então são pessoas que têm uma pessoa dentro ali do seu contato que precisam dela como uma pessoa mais positiva. Isso é o que eu mais vejo. De novo, é muito fácil você ser assim. E a gente tem que pensar que assim as coisas são compostas das nossas ações individuais. O que isso está fazendo, sabe? E se você não quer, ou se você não acha que deve agir, tudo bem, mas aí não enche o saco, sabe? É uma outra questão que o Aaron chegou a discutir. A gente está numa situação que não é só sobre acesso à informação. Tem muita informação acessível e graças a pessoas que lutaram por isso, mas agora a gente também tem muita informação, a gente tem a rodo. E a gente está sendo exposto de forma algorítmica a coisas que interessam a gente no nível basicamente pessoal, né? Se a gente vê como é feita a análise de Big Data depois
usado para direcionar não só propaganda para a gente, mas também ideias políticas. O nosso feed é algo extremamente curado para a gente. A questão que o Aaron levanta e que eu acho extremamente relevante, que eu acho que essa direção que as ideias de software livre e informação livre devem pensar agora, se boa parte das pessoas tem plataforma, como fazer para dar atenção às coisas certas, como fazer para ser ouvido, não ficar prostrado por causa de muita informação. O algoritmo das redes sociais tende a incentivar coisas que vão dar algum tipo de debate. O primeiro comentário ali de um post, né, se não está em ordem cronológica, vai ser algo completamente esdrúxulo. A pessoa falou uma coisa absurda e várias outras pessoas estão comentando embaixo daquele absurdo, porque, né, nossa, que absurdo isso. Isso é importante para as redes porque vai deixar você mais tempo lá e porque a gente costuma agir com a raiva, né? É um sentimento que não quero falar que é um sentimento simplista, mas às vezes é. Às vezes a pessoa falou uma besteira muito grande, você sabe que não é verdade, você sabe que 2 mais 2 é 4, ela falou que é 5. Isso é de uma simplicidade, é de uma clareza você ir lá e questionar a pessoa e se mostrar moralmente superior, nesse caso, matematicamente superior. A gente está refém de alguns impulsos nossos e a gente não está sabendo lidar com isso. E eu acho que tem forma de você lidar com isso de forma organizada e saber se beneficiar desse nosso cérebro primata que não está rolando. Enfim, tem muita coisa que esse livro, questões que já estavam meio que costuradas na minha cabeça, ideias que já estavam na minha cabeça, que esse livro trouxe, e que eu acho importante compartilhar. Eu acho que o formato de vídeo é o melhor para isso, nesse caso. Espero que funcione. É isso por hoje. Foi, espero que não tenha sido muito estranho. Um abraço para vocês.